No último vídeo, vimos que a família real portuguesa fugiu para o Brasil no meio da invasão francesa a Portugal. Porém, o rei de Portugal começou a aumentar os impostos, que em 1817 gerou a Revolução Pernambucana, quando alguns revolucionários declararam a independência de Pernambuco como uma república. E ainda os líderes da Revolução pediram para que os outros estados do Nordeste se juntassem a Pernambuco. Porém isso não aconteceu, e devido a essa falta de apoio a rebelião foi reprimida pelos portugueses. Em Portugal começaram a surgir várias revoltas para colocar o parlamento português no poder. Com isso, Dom João VI foi obrigado a voltar para Portugal, mas ele deixa seu filho, Pedro, no Brasil. Todavia, o parlamento português também queria a volta de Pedro para Portugal. No entanto, houve uma grande pressão por parte dos brasileiros para que ele não retornasse. Por conta disso, em janeiro de 1822, ele anunciou que ficaria no Brasil. Então, no dia 7 de setembro desse mesmo ano, Pedro estava indo para São Paulo conversar com fazendeiros que eram a favor da independência do Brasil, quando chegou ordens da corte portuguesa, exigindo a volta de Pedro para Portugal. Então, ali mesmo, às margens do rio Ipiranga, Pedro declara a independência do Brasil, se tornando assim, Dom Pedro I, o imperador do Brasil. E apesar de reconhecermos a independência do Brasil como pacífica, houve uma guerra da independência em várias províncias. Mas Portugal reconheceu a independência do Brasil em troca de uma indenização em dinheiro. Dom Pedro I então convocou uma assembleia para escrever uma constituição para o Brasil. Porém, os membros dessa assembleia queriam ter mais poder do que Pedro. Então, ele dissolveu a assembleia e criou uma constituição, na qual fazia de Dom Pedro I um imperador autoritário. E a partir daí, estouraram várias revoluções e movimentos separatistas no Brasil, como a Confederação do Equador, quando Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e a Paraíba declararam independência do resto do Brasil, porém foram massacrados pelo exército brasileiro, e a Guerra da Cisplatina, quando o Uruguai declarou independência do Brasil, em 1825. Isso fez a inflação no Brasil subir. Devido a isso, a insatisfação do povo aumentou, que fez Dom Pedro I abdicar e voltar para Portugal, para enfrentar seu irmão Miguel, em uma guerra civil que estava ocorrendo no país. O trono do Brasil então ficou com seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade. Mas obviamente, ele não poderia governar. Então ocorreu o período da regência no Brasil, no qual foi o período mais instável do Brasil, com várias estourando surgindo em diversas províncias do Império. E ressalto a Guerra dos Farrapos, quando o Rio Grande do Sul declarou independência, e ocorreu uma guerra que durou de 1835 até 1845. Mas a essa altura, Pedro II já tinha sido coroado imperador do Brasil com 14 anos, pois muitos fazendeiros e membros da elite brasileira perceberam que o Brasil iria colapsar antes de Pedro subir ao trono. Então, ocorreu o golpe da maioridade, que é interpretado por muitos de maneira errada, pois tanto o povo, quanto o Congresso, e até o próprio Pedro concordaram em coroar Dom Pedro II antes dele atingir a maioridade, começando no país um período chamado de Segundo Reinado. Esse foi considerado o período mais próspero da história do Brasil, com várias medidas políticas e econômicas adotadas por Dom Pedro II, que fizeram do Brasil um dos maiores países e mais ricos países do mundo, além de também ser uma das mais influentes nações de todo o planeta. Nesse período, o café, que era um dos principais produtos exportados na época, por isso, o cultivo do café era algo muito importante para a economia do Brasil, fazendo a agricultura crescer em 900%. O café gerou tanto lucro, que fez surgir uma nova elite econômica no Brasil, chamados de Barões do Café. Em 1864, ocorreu uma guerra civil no Uruguai, entre o Partido dos Blancos, que estavam no poder do país, e os colorados, que se revoltaram contra os blancos. Como o Brasil era aliado dos colorados, ele invade o Uruguai. Porém, o Paraguai, controlado pelo ditador Francisco Solano Lopes, tinha boas relações com os colorados, e usou essa invasão como desculpa para atacar o Brasil, invadindo a província do Mato Grosso, e posteriormente invade também a Argentina.
Então o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que agora estava sob o controle dos colorados, se aliaram para lutar contra o Paraguai. Como o Paraguai era militarmente o país mais poderoso da América Latina, Dom Pedro criou a campanha Voluntários da Pátria, que tinha como objetivo recrutar novos soldados para lutar contra o Paraguai. O resultado foi uma guerra gigantesca, que acabou com a derrota do Paraguai. Depois da guerra, a população via Dom Pedro como herói. Mas outra coisa voltaria a atormentar Dom Pedro: o comércio de escravos. A Inglaterra começou a capturar navios negreiros, pois o comércio de escravos prejudicava a economia britânica, e por isso a chamada Questão Christie cortou laços entre Brasil e Reino Unido, e Dom Pedro usou isso para acabar com o comércio de escravos, pois Pedro II era abolicionista declarado, chegando a mencionar que preferia perder a coroa do que continuar a tolerar o comércio de escravos. Inclusive, a campanha Voluntária da Pátria tinha como objetivo secundário libertar vários escravos que lutassem pelo Brasil. Com isso, pouco a pouco, a escravidão foi sendo abolida. Mas foi somente em 1888 que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, lei-essa que abolia totalmente a escravidão. Porém, o governo não criou nenhum programa, e assim, os negros ficaram sujeitos ao quase desemprego, a atividades marginais, e uma condição de desvalorização do resto da sociedade, vítima de preconceito, que fez os negros ficarem em uma situação muito ambígua na sociedade brasileira. E com isso, os fazendeiros queriam ser indenizados, e junto com o sentimento de desprezo que o exército sentia em relação ao imperador, gerou o golpe da República, orquestrado e planejado por opositores do governo, sem apoio da população em geral, que gostava muito de Dom Pedro. Com isso começa um novo capítulo na história chamado República Velha, que durou até 1930. Inclusive esses primeiros anos da República, no governo de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, também ficou conhecida como República da Espada, pois foi um capítulo muito sangrento de nossa história devido a várias revoltas que ocorreram no período. Nesse período surgiu a política café com leite, que foi um período onde mineiros e paulistas alternavam o cargo da presidência no Brasil. Com isso surgiram várias revoltas contra o governo. Mas foram os próprios paulistas que acabaram com o acordo café com leite, quando um presidente paulista, Washington Luiz, resolveu apoiar outro paulista. Então os mineiros não ficaram contentes com essa decisão, e decidiram apoiar um gaúcho, chamado Getúlio Vargas. Porém as eleições foram fraudadas, dando a vitória para o candidato paulista chamado Júlio Prestes. Devido a isso, ocorreu a Revolução de 1930, fazendo Getúlio Vargas assumir a presidência do Brasil. Isso começou mais um capítulo na história do Brasil chamado Era Vargas. Contudo, em 1937, um homem chamado Luiz Carlos Prestes tenta dar um golpe de Estado para instaurar um governo comunista no Brasil. O plano fracassou, mas Getúlio Vargas aproveitou a ocasião para dar um golpe de Estado, se tornando um ditador no Brasil. Em 1945, acabou a Era Vargas, através de mais um golpe de Estado, dando início à República de 46. Porém em 1951, Getúlio Vargas voltou ao poder, mas, dessa vez ele foi eleito democraticamente, e investiu muito na indústria. Porém, muitas pessoas da elite não gostavam do governo de Getúlio Vargas, e começaram a acusar o governo de corrupção. Com isso, Getúlio se suicidou, em 1954. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais,
fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna, mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Depois disso, em 1956, Juscelino Kubitschek assumiu o governo e deu continuidade ao projeto de industrialização do Brasil. Também foi em seu governo que ele inaugurou Brasília, a atual capital do Brasil. Mas isso fez a inflação no Brasil subir muito devido ao preço da construção de Brasília. Em 1961, João Goulart assumiu o governo do Brasil. Porém, muitos suspeitavam que ele era comunista. Então, em 1964, os militares derrubaram o governo, com apoio da imprensa e dos Estados Unidos, instaurando no Brasil uma ditadura militar, que durou até 1985. Esse foi um período de muita censura e repressão. Em 1985, se inicia o último capítulo da nossa história, a Nova República, na qual vivemos até hoje. Em 1988, foi feita uma nova Constituição. Em 1994 foi feito o Plano Real, que tinha como objetivo acabar com a inflação no Brasil. Hoje o Brasil infelizmente é um dos países mais corruptos do mundo, e apesar de ter a nona economia mundial, esses números são desanimadores.
Por que isso ocorre? Ocorre pois o Brasil está preso ao passado, e não consegue seguir para a frente. O nosso país não é um país fracassado. O Brasil que nós vivemos não é o verdadeiro Brasil, não aproveita o potencial que temos. Essa não é só a história do Brasil, essa é a nossa história. Nossos antepassados, o povo brasileiro, participaram de todos os capítulos da nossa história. Não só eles, mas nós fizemos a história do Brasil, a história de um povo teimoso, de um povo que nunca deixou de lutar, e por isso somos o povo que somos. A história do Brasil ainda não acabou, nós vamos escrever o próximo capítulo de nossa história. Mas enquanto o futuro não chega, só podemos contar o passado, para lembrar quem somos. Obrigado por ter assistido até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu gostei, se inscrevam e compartilhem esse vídeo, pois esse tipo de conteúdo dá muito trabalho. Até o próximo vídeo Falou!